todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista de Soberania do Povo. Estamos no nosso estúdio. Temos connosco André Vilela, licenciado em Desporto, com treino desportivo em alto rendimento, um percurso ligado ao ténis desde os 3 anos de idade, ou não fosse filho de uma família originária de uma família do ténis português e também aqui em Águeda. Exerceu funções enquanto treinador e coordenador em várias coletividades e hoje tem uma experiência científica que se traduz em vários artigos da sua autoria ou co-autoria e continua a desenvolver investigação na área do treino desportivo. André Vilela, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Vamos falar deste rapaz que se fez homem aqui em Águeda e que nasceu cedo para o ténis. Uma família ligada ao ténis, um antigo selecionador de ténis, salvo erro, foi tio, Sim, tio-avô. Tio-avô. O pai está ligado há várias décadas ao Clube Ténis de Águeda e o André Vilela, a partir dos 3 anos, começou a dar umas raquetadas. Eu quase que digo que é logo desde que nasci. Já é assim e desde já muito obrigado à Soberania por me receber. É sempre um gosto poder partilhar aqui a minha história de vida e poder passar para as outras pessoas tudo aquilo que eu aprendi. E desde já muito obrigado. É sempre bom estar aqui nesta terra onde me formei, onde cresci como pessoa e como jogador também, mais na parte desportiva, e agradeço realmente à parte da Soberania por me receber mais uma vez. Pois, eu nasci já com uma raquete na mão. É verdade que já saí rotulado quando nasci e a partir dos 3 anos de idade comecei o meu percurso muito devido ao meu pai e à minha família também virem desta modalidade e comecei a jogar ténis desde os meus 3 anos de idade, aqui mesmo no Clube Ténis de Águeda, e fiz aqui o meu percurso até aos meus 18, 19 anos. Foi um percurso de 17 anos, basicamente. Exatamente, fiz aqui... Com alguns títulos alcançados. Exatamente, foi desde que comecei a jogar ténis, fui campeão regional em diversas modalidades, de escalões, e claro que pronto, o meu pai foi fundamental neste processo, porque foi ele que me incutiu. Tive outros treinadores realmente muito importantes no meu percurso, mas o meu pai, pronto, tanto familiar como também professor, foi uma pessoa verdadeiramente importante. E um conselheiro. E um conselheiro, claro. Foram 17 anos com alguns títulos e com uma chamada ao centro de estágio, ao centro de alto rendimento no Jamor. Exatamente. Foi uma surpresa muito agradável, porque foi um culminar de muitos anos de trabalho, não só meus, mas também do Clube Ténis de Águeda, da cidade e principalmente do meu treinador, o meu pai, porque ainda me lembro realmente de quando recebemos esse e-mail, até foi o Clube Ténis de Águeda que recebeu esse e-mail, que tinha sido convocado para um estágio da Seleção Nacional de Sub-18, neste caso era o Emanuel Couto que estava a fazer de selecionador, e foi verdadeiramente importante essa chamada porque realmente foi ali um culminar de todo um trabalho que eu tinha desenvolvido até ao momento, apesar de saber que pronto, eu tinha outras dificuldades que, por exemplo, os jogadores de Porto, Lisboa, de outros centros que tinham mais facilidade em termos de treino. Ali foi um bocadinho a chamada a um objetivo de um atleta, de um jogador que estava um bocadinho mais numa cidade um bocadinho mais pequena, e realmente foi interessante porque foi diferente e foi um combinar de um trabalho desenvolvido. Até lá, depois eu fui acompanhado pelo Centro de Alto Rendimento em diversos torneios a partir desse momento, e realmente foi um objetivo que até hoje me lembro de todo esse momento. Que influência teve o ténis nas escolhas futuras e na personalidade do André? Olha, o ténis, pela modalidade que é individual, coloca-nos à prova tudo aquilo que é as dificuldades de uma forma que estamos sozinhos no campo.
Portanto, quando nós iniciamos um jogo e terminamos, temos que estar ali 1, 2, 3 horas sozinho e temos que fazer decisões que não podemos olhar para fora, não podemos falar para os de fora, não podemos só sair do campo e realmente ir procurar ajuda a outros modos. E realmente o ténis trouxe-me uma aprendizagem que resolver os problemas sozinho, estar pronto para resolver no próximo segundo e não esperar por outras ocasiões para resolver os problemas. E o ténis realmente trouxe-me isso para a vida, e não só o ténis, mas da forma como o ténis me foi ensinado ao longo dos anos que eu tive aqui no Clube Ténis de Águeda. Porque não só a parte desportiva, mas como todo o rigor, toda a dedicação, todo o compromisso que as pessoas que também tiveram ao meu lado, quer a minha família, quer os meus treinadores, que tiveram ao meu lado durante o meu percurso, depois foi importante quando realmente comecei a minha licenciatura e me via a ter que ultrapassar problemas sozinho. Realmente aí fez-me crescer ainda mais, e a pessoa que eu sou hoje devo muito às pessoas que estiveram ao meu lado, nomeadamente o meu pai, e à modalidade que eu escolhi desde os meus 3 anos de idade. Há necessidade de um equilíbrio emocional, uma vez que se tem que resolver os problemas sozinho, e tem que haver um equilíbrio dentro dos jogos. Portanto, quando se está mal, está-se mal, quando se está bem, está-se bem, toda a gente repara. É fundamental, e uma coisa que eu tenho vindo aqui a aprender é que temos que aceitar quando também as coisas podem correr mal, e isso acontece no ténis, porque nós tanto temos que estar prontos para perder mais vezes do que realmente vamos ganhar, e se não aceitarmos as vezes que vamos perder, não podemos saborear realmente aquilo que vai ser o ganhar, e isso tem-me vindo a acompanhar a minha vida, que é realmente vai haver momentos em que eu posso perder, mas depois isso vai-me alavancar para quando eu quiser ganhar, e vou ganhar com muito mais poder. E que momentos eleges como os mais marcantes nesse percurso de 17, 18 anos no ténis em Águeda? Olha, vou mencionar aqui alguns momentos porque realmente sinto que foram mesmo muito importantes. Logo aquilo que foi a minha entrada no clube e a capacidade de perceber que estava dentro da modalidade e que estava no Clube Ténis de Águeda, e que o meu pai era a grande pessoa que eu ia seguir como um exemplo. Logo desde a partida aí foi muito, muito importante. E depois tem outros momentos em que partilhei com outros jogadores que também estavam dentro do Clube Ténis e que me fizeram crescer. Ou seja, essa partilha dentro do campo com os jogadores mais velhos, jogadores que o Clube Ténis já tinha, toda essa experiência que se foi passando dos jogadores mais velhos, para mim, foi realmente importante. E claro, todos os títulos que eu alcancei em termos de campeonatos regionais aqui em Aveiro, em todos os escalões, foi um orgulho para o clube, porque é como se o clube fosse distinguido de uma forma positiva dos seus jogadores quando ganham esse tipo de torneios. E claro, a capacidade de depois, mais tarde, entre os 16, 17 e 18 anos, poder levar o clube a torneios internacionais, poder representar a cidade de Águeda em outros países, em outras cidades portuguesas também. E depois, claro, a parte mais importante, ter representado a Águeda e o clube num estágio da seleção nacional, que realmente é um feito único. Tu foste vice-campeão nacional universitário. Que significado tem este título para ti? Olha, tem muito significado, porque eu, quando fui para a Guarda fazer a licenciatura em desporto, senti-me meio que perdido no ténis, porque, como nós sabemos, a parte do interior pode não estar muito ainda desenvolvida naquilo que é algumas modalidades desportivas, nomeadamente o ténis, e senti-me bastante sozinho para treinar, para frequentar torneios mais no território interior. No entanto, e foi isso que me fez, como eu te disse, esse problema que eu enfrentei sozinho, foi esse problema, não. Eu vou realmente enfrentar este problema, vou ver como um desafio,
tenho este torneio que eu posso ir, sei que não estou assim tão bem preparado porque tudo aquilo que era o meu treino, treinava 5, 6 horas por dia, não era igual àquilo que eu depois ia frequentar quando estava a fazer a licenciatura na Guarda, mas realmente fui treinando porque a Guarda tinha, o Instituto Politécnico da Guarda tem um campo em que eu fui jogando, claro que o nível pronto, era escolhido quase a dedo e não fui, ou seja, não parei, fui tentando sempre procurar alternativas, que era isso que eu aceitei, que estava ali num meio diferente. Ok, agora vou escolher o que é que eu posso fazer para realmente representar o Instituto Politécnico da Guarda da melhor forma. E realmente foi bastante positivo ter sido vice-campeão universitário nestes moldes tão difíceis e por ter sido alguém do ténis no Instituto Politécnico da Guarda que não era tão frequente assim. Sim, e essas dificuldades fizeram com que tu deixasses de praticar ténis, de ser atleta de ténis e te virasses mais para o treino? Foram essas dificuldades? Olha, o meu percurso desde depois do secundário até depois da licenciatura foi bastante interessante porque realmente encontrei um rumo quando entrei na licenciatura, ou seja, entrei na Guarda, tomei um rumo diferente a nível desportivo, escolhi o curso de desporto e realmente quando comecei o meu primeiro ano fui descobrindo certas determinadas áreas que me foram incutindo algum prazer no desporto, no treino, mais direcionado para a parte do ensinar, do estar presente ao lado dos jogadores, ver aquilo que o meu pai tinha feito comigo enquanto treinador, e isso levou-me a ter um gosto pelo treino diferente, e ao longo do meu percurso desde a licenciatura até agora o doutoramento, eu tenho feito sempre uma abordagem dos ensinamentos que me fazem em termos gerais, seja nas diversas ciências do desporto, realmente específico para o ténis, porque foi toda essa a minha vida. Então realmente eu fui procurando sempre, dentro das diferentes áreas que me foram ensinar, os diferentes professores que tive desde o primeiro ano da licenciatura até onde estou neste momento, direcionar para uma área específica do ténis, e isso levou-me a procurar e a gostar do treino de forma diferente do que eu tinha vindo a fazer, que era só como jogador. Houve um salto mental e novos horizontes então que te deram. Exatamente. Foi dado pelo Instituto da Guarda. Exatamente. E houve uma alteração completa, porque tu começaste mais na vertente de treinador, iniciaste, salvo erro, em 2014 como treinador. Exatamente. Tiveste a coordenar em vários clubes, e isso também te deu provavelmente várias experiências, porque correste vários clubes, segundo aquilo que eu li no teu currículo, correste vários clubes. E o que é que retiraste dessa experiência? Muito por incentivo do meu pai, eu fiz o curso de treinadores e fiz o estágio no Clube Ténis da Águeda. Depois, quando terminei a licenciatura, eu pronto, tinha que decidir o que é que eu ia fazer com uma licenciatura em desporto, e também queria perceber como é estar no campo, numa vertente mais de treinador e não jogador, e iniciei o meu percurso no Clube Ténis de Santarém. Estive um ano e ao mesmo tempo que estive a fazer esse curso, esse percurso de treinador, também fiz uma pós-graduação online espanhola, mesmo direcionada para o ténis, ao mesmo tempo que estava a fazer o meu percurso como treinador no Clube Ténis de Santarém. Esse ano foi bastante positivo, porque foi o entrar em algo diferente no mercado de trabalho, ganhar o primeiro salário, estar presente no campo com outros jogadores de uma forma, não de jogador, mas como treinador, dar os meus conselhos, começar a perceber que metodologia que eu ia adotar no campo, fora dele, com os pais, com outros colegas de trabalho, com diretores. Então, portanto, foi um ano de grande aprendizagem e também de descoberta para aquilo que eu queria fazer depois para a minha vida. Porque eu, quando entrei como treinador, quis perceber, ok, como é que está o ténis, como é que é o ténis visto de um treinador, que aprendizagem é que eu tenho que eu posso retirar como treinador de ténis, e isso levou-me a explicar, ok, eu para mim não quero só
só ser treinador, quero algo mais. Então por isso é que depois eu vim para o Porto com o objetivo de fazer um mestrado em treino desportivo de alto rendimento na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e ao mesmo tempo fui sempre incluindo a parte de ser treinador, ao mesmo tempo que fazia mestrado, seja no Boa Vista, que eu tive no Tennis Lovers de Boa Vista, seja no Clube Ténis do Porto e depois, mais tarde, devido também ao meu percurso em camadas jovens competitivas, tive a oportunidade de treinar individualmente um jogador com um ranking internacional e poder acompanhá-lo nessa viagem mais individual. Sim. A forma como se vê o ténis ou se vê uma modalidade esportiva quando se é jogador e quando se é treinador é diferente? Quais são as grandes diferenças? É diferente, eu senti realmente bastante diferença, porque realmente nós, treinadores, vivemos para o jogador e temos que estar perto do jogador, temos que ir às necessidades do jogador e basicamente eu sinto que é mais difícil ser treinador do que ser jogador, porque o ser jogador, ok, está a jogar e tem que enfrentar diversos fatores externos, mas às vezes um trabalho que às vezes não é tão visível e é só quando ganha um torneio é só o jogador e o treinador fica um bocadinho à parte. Não, devemos valorizar e realmente quando eu fui treinador, o trabalho aumentou, porque tinha que estar atento a todos os fatores que estavam inerentes ao ganhar, ao estar próximo do jogador que eu treino ganhar. E então, realmente é um trabalho que é bastante duro, é um trabalho que exige muito de nós e porque temos que ir a todos os diversos fatores para que todo o rendimento consiga chegar ao jogador e depois, claro, não temos um jogador, temos 2, 3 jogadores, 4, dependendo de onde estamos a trabalhar. Mas claro que existe esta diferença e foi uma transição. É invisível, exatamente, foi uma transição boa porque consegui ver as coisas um bocadinho fora da caixa, enquanto jogador se calhar estamos só dentro da caixa. E portanto isso levou-te à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Exatamente. E aí também surgiu outra transformação, ou seja, isto é um percurso em ascensão porque as descobertas também foram produzindo outro tipo de reações. Exato. Disseste há pouco que não querias ser mais um treinador. Portanto, quiseste e queres, e estás à procura disso, querer ser algo mais. O que é que isso significa? Quando eu terminei o meu mestrado na Faculdade de Desporto, já a iniciar uma parte de investigação que me foi incutida e que eu gostei de fazer no meu segundo ano de mestrado, muito a par devido a um orientador que eu tive no segundo ano de mestrado, que é o professor Ricardo, que eu tive bastante contacto e que me acolheu durante o meu percurso de mestrado, porque no meu mestrado eu fiz a especialização em ténis e fiz uma dissertação realmente focada num tema em ténis, em que fiz recolhas com jogadores de ténis, então eu fui começando a ver o ténis de uma forma diferenciada. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é só um caminho que eu escolhi de ser diferente, que é a parte de investigação. Não é uma parte tão prática como normalmente é um caminho mais usual de ser treinador, de estar no campo durante 8 horas, mas é uma parte que também é complementar a esse trabalho que é realizado, e até tinha sido vindo a realizar por mim, como treinador, e eu só durante a partir do meu mestrado, e depois isso é que me fez levar ao doutoramento, uma parte de investigação que foi incutida em mim, que eu realmente procurei ser diferente, procurei ter outros caminhos, procurei realmente, de que forma é que eu posso melhorar o meu treino, como é que eu posso melhorar como treinador e como outros treinadores, com um trabalho diferenciado, com um trabalho de ser mestre, com o trabalho de querer mais fazer o doutoramento e investigar nesta área do ténis e poder melhorar o ténis e a prática e o papel dos treinadores com a informação que eu posso retirar daqui. Portanto,
foi um caminho, eu como treinador, mas algo mais para ser melhor. E tens conseguido aportar ao conhecimento do ténis e, nomeadamente, ao conhecimento de alguns treinadores que estão no terreno? Tens conseguido? Há sempre uma fase importante, que é tudo aquilo que eu tento trabalhar, ser passado para mim quando eu vou para o campo e para outros treinadores quando estão no campo de uma forma mais prática e que eles consigam colocar em prática no campo o que eu posso retirar de uma parte da investigação na faculdade ou dos trabalhos de investigação. Porque é claro que o que os treinadores querem é que detalhe é que eu posso melhorar no meu jogador para que eles consigam ganhar o jogo. E com todas as modalidades é assim. Que fator é que eu posso melhorar, seja no futebol, no ténis, no handball, no basquetebol, todas as outras modalidades, eles querem ir ao detalhe para serem melhor que o outro, ou marcar mais um golo, ou estar à frente no resultado, ou perceber em que fase de um set os jogadores entram mais em fadiga. Portanto, eles querem coisas práticas e eu acho que tenho tentado transformar todo o trabalho de investigação, que é muito complexo, e tenho tido muita ajuda de colegas, de que forma é que eu posso retirar a complexidade de todo o meu trabalho de investigação, colocar numa parte mais prática e dar às pessoas que estiverem interessadas, seja jogadores, seja treinadores, para consigam melhorar o trabalho deles no campo. Para mim também é importante eu perceber, se eu for para o campo com um jogador, que informação é que eu posso tirar do meu trabalho de forma prática para em uma hora eu conseguir estar à frente de um jogador e conseguir resolver os problemas. E tu achas que o trabalho de investigação que tens desenvolvido tem sido compreendido no terreno ou pelos treinadores que estão no terreno? É assim, eu sinto que é uma coisa recente. Não há muita gente a fazer investigação na área do ténis e também na área do desporto. É algo que ainda há uma barreira. Há o trabalho prático, há o trabalho do treinador e há o investigador, ou seja, o cientista, o que quisermos chamar. Ou seja, há pouca ligação. Ainda não há esta ligação de realmente olhar e dizer o que é que eu posso aproveitar deste trabalho para incluir. Ainda não há, ainda há um... Tu sentes isso? Exato, ainda há um caminho a percorrer, que é esse caminho que eu estou neste momento, uma vez que já tenho algum trabalho desenvolvido e posso usufruir do meu trabalho para treinadores e uma parte mais prática, mas sinto que realmente ainda há ainda não há essa abertura tão facilitada por parte dos treinadores ou de outros agentes desportivos em verem a importância da investigação. E acho que é realmente muito importante que esse trabalho seja feito, porque tu podes dar-nos um exemplo de um trabalho, tens 6 artigos da tua autoria de investigação científica e também tens outros em coautoria. Tens tido inúmeras participações em congressos nacionais e internacionais. Podes dar um exemplo do que tem sido o teu trabalho de investigação? Sim, olha, eu fui, logo desde o início, quis-me especificar numa determinada área no ténis, que foi a parte da biomecânica e fisiologia. E todo o meu foco, neste momento no doutoramento, tem sido a parte do serviço no ténis. Eu tenho-me especificado de que maneira que nós podemos ser mais eficientes, como é que nós podemos ter um serviço melhor quando estamos a jogar, e todo o meu projeto de doutoramento, que está aprovado pela Bolsa Fundação para a Ciência e Tecnologia, durante 4 anos no meu doutoramento, tem sido realmente ter uma visão de que maneira é que o jogar durante mais tempo, o estarmos num jogo, pode influenciar a cinemática, a biomecânica, a técnica do serviço, falando de uma forma mais prática. E todos os meus artigos que eu tenho vindo a publicar têm tido uma visão geral para o específico nesta parte do serviço no ténis, quer seja de uma parte mais de como é que o serviço pode ser caracterizado em termos técnicos ou em termos biomecânicos, de que maneira é que
eu fazer um jogo em que sou submetido a um protocolo de fadiga e que em termos fisiológicos o nosso corpo responde de uma determinada maneira e de que maneira é que isso pode influenciar a técnica do serviço. Ou seja, isto é crítico para que durante um jogo que nós sabemos que pode ser, não sabemos quanto tempo é que pode durar um jogo, em termos médios sabemos, mas realmente existem tempos que não temos ideia que pode durar 5 horas, 4 horas, os pontos podem demorar 60 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, e portanto, de que maneira é que nós podemos caracterizar o serviço em determinados pontos de fadiga e como é que isto se pode depois associar com o ter mais sucesso ou não numa fase adiantada do jogo. Portanto, é aqui um tema bastante importante porque o serviço realmente é uma das pancadas mais importantes do jogo, se não a mais importante, porque é aquela que inicia o ponto e aquela que também a que depende obrigatoriamente de nós. E, portanto, estou a fazer este trabalho todo para melhorar esta pancada. Tu estás numa faculdade de desporto da Universidade do Porto que é reconhecida, nomeadamente no futebol, internacionalmente. Vem muita gente de fora, porque já há vários anos é uma universidade de referência a nível mundial, embora nós não falemos muito disso. Tu achas que com o teu trabalho aportas mais uma modalidade, nomeadamente uma modalidade de características diferentes porque é individual, não é um desporto tão coletivo como por exemplo o futebol, e podes aportar à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto algo mais? Sim. Quando nós saímos aqui da parte de doutoramento, saímos doutorados em Ciências do Desporto, eu fui mestre em treino desportivo de alto rendimento, mas houve uma pessoa que me acolheu no meu segundo ano de mestrado, que foi o professor Ricardo Fernandes, em que eu estava-me a sentir ali meio perdido por ser do ténis e não ter ali uma pessoa próxima, ok, quem é que me vai acolher por ser do ténis, por ser diferente, entre aspas, mas realmente o professor foi bastante importante para mim, que me fez acreditar que realmente pode haver outra modalidade a ser estudada, pode, dentro das áreas fisiologia, psicologia, biomecânica, ou todas as áreas da ciência do desporto podem estar juntas a uma modalidade diferente. E até agora tem sido um percurso bastante inovador para a faculdade, para o laboratório, para mim, porque realmente tenho trazido uma modalidade diferenciada daquilo que é o normal das modalidades estudadas na faculdade, e claro que o meu objetivo não é parar por aqui, é realmente seguir a trabalhar com a faculdade, de modo a que nós consigamos desenvolver o ténis, da parte científica, na faculdade, e daqui a uns anos nós possamos dizer que, tal como o futebol é tão estudado na faculdade, o ténis também é, e daqui a 20 anos poderemos ter, se calhar, a área a ser estudada como uma opção que as pessoas sentem que podem ser e ir fazer o meu trajeto como eu fiz. Eu ia te perguntar isso, porque no fundo ainda nem 30 anos fizeste. Ainda. Para o ano vou fazer. Ainda não fizeste 30 anos, já tens um percurso relevante. E eu ia-te fazer colocar essa questão. Como é que perspectivas o futuro? Nós estamos a falar de um percurso que foi muito rápido. Nós estamos a falar de um percurso que depois da saída da Águeda, entre os 18 anos, entre a ida para a Guarda e agora, são 10 anos, basicamente é uma década. Sim, passou. Como é que tu perspectivas o teu futuro depois destas conquistas e deste avanço, desta maturidade adquirida de uma forma tão rápida? Eu vejo o meu percurso realmente diário. Eu vejo o meu percurso diário e como é que eu amanhã posso ser melhor que hoje, nem que seja só mesmo 1%, o que é que lacunas é que eu identifiquei hoje, seja no ténis, seja até na minha vida pessoal, que amanhã eu posso ser melhor. E realmente toda a minha família, todo aquilo que é o meu background familiar, tem sido muito importante na identificação da pessoa que eu posso ser melhor amanhã. Mas realmente, em termos profissionais, eu sinto que quero colmatar algumas falhas que existem em Portugal,
em termos desportivos e vejo a minha carreira como sendo uma parte académica. Isto quer dizer, quero desenvolver o ténis numa parte mais de investigação, numa parte de faculdade, de estar ligado a uma faculdade e ver o ténis a crescer nestes moldes mais científicos, mais académicos, mas também tenho uma perspectiva, porque tive muitos anos na prática, tive muitos anos ligado ao papel de treinador e também ao papel de jogador, e que quero ver colmatado, ok, que necessidades é que eu tive como jogador, que me podiam ter feito, se calhar, sido melhor, e depois que necessidades é que eu tive como treinador, que me podiam ter sido feito melhor, ou o que é que eu gostaria que fizessem por mim, ou onde é que eu poderia estar como treinador que não estive. Então, o meu objetivo é ter uma carreira académica e, a par disso, conseguir desenvolver o ténis numa parte mais prática, de dar recursos aos jogadores, seja com infraestruturas, sejam com metodologias, seja a partir de novas experiências que se podem dar a treinadores, e de que maneira é que o ténis em Portugal, no seu geral, através deste pilar científico, deste pilar mais prático, conseguimos a partir daqui rejuvenescer Portugal em termos desportivos, nomeadamente na prática do ténis, mas quem diz na prática do ténis pode dizer noutras modalidades, que eu quero mesmo realmente desenvolver a parte desportiva, nomeadamente o ténis, nestas duas vertentes, quer académica, sim, quer mais prática. A relação entre a teoria e a prática é fundamental para crescer, mas também é um desafio para equilibrar, porque nem sempre um teórico consegue perceber a prática e uma pessoa mais prática consegue perceber a teoria. Isso é o principal desafio daquilo que tens pela frente? É também, mas também sabemos que eu caracterizo-me como uma pessoa muito ambiciosa e sei que não é tudo como não está no papel, não é branco, não é? Temos algumas coisas, nomeadamente algumas políticas que realmente são diferentes e são importantes de serem ultrapassadas até realmente eu conseguir construir tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça e colocar no papel. Tenho que ultrapassar diferentes tipos de barreiras para conseguir lá chegar e conseguir realmente construir tudo aquilo que eu quero. Não é para amanhã, ou seja, é um projeto de vida que eu quero desenvolver daqui a 20, 30, 40 anos, e quando tiver 50, 60 anos, realmente olhar para trás e dizer, eu consegui colocar isto tudo na prática. Mas claro, tudo aquilo que eu ando aqui a aprender em termos teóricos de investigação, é tudo aquilo que eu quero também colocar daqui a uns anos, quando quiser montar um meu projeto diferenciado e combater as lacunas que existem no ténis. André, tu és originário de uma família de ténis, já falámos isso no início. O teu tio-avô foi selecionador de ténis, o teu pai é treinador de ténis aqui em Águeda há 30 e muitos quase anos. 40 anos. Quase 40 anos. Tu achas que nesta linha de sucessão, digamos assim, tu vais aportar mais qualidade e tu sentiste essa responsabilidade de aportar mais responsabilidade, mais qualidade e mais evolução no treino? Não seres um mais um e seres algo que aporta à modalidade alguma coisa. Ao longo do meu trajeto, eu tive sempre o meu pai como uma referência daquilo que eu pudesse melhorar como pessoa e como jogador. É verdade. E isso fez com que eu fosse a pessoa que sou hoje, a personalidade que eu tenho hoje e todo o caráter que eu tenho hoje. Tenho muito em consideração aquilo que o meu pai fez por mim, seja como treinador, seja como pessoa, porque realmente a distinção que existia entre treinador e pai nem sempre às vezes eram foi um desafio. Às vezes não eram muito saudáveis, mas claro que depois ao longo do tempo fomos conseguindo separando as águas e realmente ele fez-me crescer e fez-me ser a pessoa que sou hoje. Portanto, se eu tenho uma referência como família, dedico ao meu pai, mas claro que todo o background que a minha família tem e todo o nome Vilela que está por detrás, seja a partir do meu tio-avô, ou também de outros familiares com o nome Vilela,
né? Que é nacionalmente nacional, é reconhecido em termos daquilo que é em Portugal e internacional, e isso levou-me a acreditar no caminho, mas sempre pensando em mim, sempre naquilo que eu consigo fazer melhor, e consigo focar em mim, focar nos meus problemas, focar naquilo que eu acredito e não desistindo. Não, é claro que há momentos em que eu posso estar um bocadinho mais em baixo e será que isto vai dar? Estou a ser demasiado ambicioso. São as dúvidas de todos nós. São as dúvidas, mas eu creio que se eu vim aqui, se este desafio se está a colocar em mim é porque eu consigo alcançar mais. Olha, e para finalizar, falámos pouco do Clube Ténis de Águeda. É um clube que tem instalações boas, um bom complexo. Que avaliação fazes do ténis em Águeda? Podia ser um pouco mais, uma modalidade um pouco mais presente, ou há dificuldades que condicionam? É assim, o Clube Ténis de Águeda tem instalações que poucos clubes em Portugal têm, isso é evidente. Antigamente tinha 6, 7, 8 campos de ténis e agora também tem campos de pádel, tem infraestruturas para criar realmente áreas diversificadas que podem apoiar o trajeto de um treinador, de um jogador, de um investigador, e que se eu acredito que podiam ser melhor aproveitadas, creio que sim. Tem terreno mais do que suficiente para poder primeiro construir infraestruturas para que possam apoiar jogadores, treinadores, mas claro que não é fácil quando estamos a falar, e sabemos que o estar as oportunidades no Porto ou Lisboa ainda está muito, penso que ainda está muito assim. Não é fácil olhar para a Águeda e realmente ver daqui a uns anos uma melhoria ou algo que pudesse realmente que todos ficassem espantados com umas infraestruturas gigantes. Acredito, mas acredito que é um trabalho que se pode fazer e que realmente o clube tem potencial, porque já o mostrou, já teve e tem jogadores de referência, mas claro que há sempre passos a melhorar, e o meu pai tem sido realmente uma pessoa que tem estado no clube, é quase a casa dele, é a casa desde sempre que ele esteve lá, e ele ter feito muito pelo clube, mas claro que eu acredito que, por aquilo que eu vejo que é o Clube Ténis de Águeda, em termos de infraestruturas e pelas pessoas que tem, que pode ser sempre melhor. Há menos oportunidades aqui do que no Porto, é uma diferença de 70 km, mas há muitas dificuldades até para ter jogadores. Onde há mais recrutamento, normalmente aparecem mais os jogadores. Tu veste um dia a fazer aqui trabalho em Águeda? Isso é uma pergunta complicada. Se eu gostava muito. Gostava, porque sinto que, por tudo aquilo que eu já mencionei, pelas pessoas, por eu ter crescido aqui como jogador, com o voltar cá e reviver tudo aquilo que eu fui como pessoa e todas as pessoas que estão neste momento que me ensinaram, desde o meu pai às pessoas que estão na direção também, foram pessoas que me ajudaram a crescer. E claro que todos os objetivos que eu quero alcançar podem ir ao caminho do Clube Ténis de Águeda ou da cidade de Águeda, e claro que era algo que eu via nesse meu projeto de ser diferente. Não é que o que se tenha feito tenha sido mau, não, é muito bom, mas eu quero diferente, por isso é que eu me estou a formar de uma forma num caminho diferente. Mas creio que não só na parte do ténis, mas como na parte desportiva em Águeda, que eu, antes de ser tenista ou ser jogador, eu fiz parte da área do desporto na cidade de Águeda. E, portanto, todo o desporto da cidade de Águeda interessa-me que seja melhorado. E, portanto, se quisermos, se todos quiserem, cá estarei eu para dizer sim e vamos avançar. E que conselhos deixas aos jovens atletas?
Ora bem, eu sempre gosto muito de tentar influenciar e tentar mostrar aquilo que foi o meu caminho desde sempre, e por isso é que gosto de transmitir as minhas ideias e de ajudar, principalmente quando as pessoas têm dificuldades em diversas áreas. Eu gosto muito de ajudar, de partilhar aquilo que eu quero fazer, não tenho problema nenhum em partilhar a minha metodologia de trabalho, a minha forma de ser, a pessoa que eu sou hoje. Gosto muito de partilhar com as pessoas, e se as pessoas estiverem interessadas, serei a primeira pessoa a partilhar a minha vida e partilhar tudo aquilo que eu quero fazer, porque às vezes as pessoas têm medo de partilhar tudo aquilo que fazem, ou têm medo que eu vá ocupar o lugar. Não, nada disso, não tenho problema nenhum. Eu sinto que todo o trabalho que eu fizer é para mim, mas também gosto de partilhar com as outras pessoas, porque realmente sei que se formos mais a fazer um bom trabalho, no futuro vamos ser melhores. Uh, vamos ter mais miúdos a jogar, vamos ter mais profissionais na área do desporto, e um dos conselhos que eu posso dar é queiram ser sempre melhores, e não há problema em algum momento da vida errar. O erro faz parte. Eu falhei várias vezes, fui por caminhos que não devia ter ido por outros, Também se aprende com isso? ou desisti de um determinado um cargo para ir para um outro lugar e se calhar arrependi-me. Ou seja, quero que um conselho é: façam o vosso caminho, independentemente das vezes que caiam, independentemente das vezes que vão errar, sigam sempre em frente, porque esse é para lá onde podemos ir, e eu tenho sido sempre assim. Falhei várias vezes, mas tenho sempre lutado para que, em cima desses erros, eu da próxima vez que faça uma decisão, ou da próxima vez que esteja a escrever uma determinada frase, diga: não, eu fiz desta forma, eu daqui vou fazer diferente. Se calhar vou falhar outra vez, não há problema, mas sei onde quero ir, para onde quero ir, e com que força é que eu vou rodear das pessoas que queiram também ver o meu trabalho. André, e para finalizar, a pergunta mais traiçoeira: que conselhos daria hoje ao seu pai? Bem, nós sabemos que isto, à medida que a idade vai avançando, não é? Isso é um bocadinho mais complicado. Não é complicado, que eu conheço bem. Conheço a pessoa que ele é, conheço o profissional que ele é no ténis, mas um dos conselhos que eu lhe daria é que continuasse, que continue a apostar na carreira dele, que continue a ver o clube de ténis como a casa dele, que olhe para todos os projetos, sejam eles diferenciados e de uma maneira diferente daquilo que ele tenha vindo a fazer, porque os tempos evoluem e nós temos que nos adaptar aos tempos de hoje em dia, mas que ele olhe para as coisas novas, veja, não quer dizer que aceite, mas que trabalhe neles, que queira ser melhor também ainda, porque ele tem muito para dar, já deu muito, já foi ele que formou o Clube Ténis de Águeda, não tenho problema nenhum em dizer isso, porque se não fosse ele, o Clube Ténis de Águeda não seria hoje o que era. Mas claro que ele não deixe de apostar nele, não deixe de querer ainda melhorar mais o Clube Ténis, porque o Clube Ténis tem muito mais para melhorar, e o ténis em Portugal. Ou seja, muitas vezes a experiência, ou seja, apaga-se muito aquilo que eram os antigos treinadores, ou antigas pessoas que eram do ténis, mas Portugal também deve muito ao meu pai e o trabalho que ele desenvolveu no ténis em Portugal, para a formação de treinadores, para a formação de jogadores, é realmente muito importante, e que ele veja isso, veja o trabalho que fez para trás e o que é que ainda pode desenvolver, mesmo com todos estes anos, o que é que ainda pode desenvolver no Clube Ténis de Águeda, porque as pessoas que entrarem, eu ou outra pessoa, vão se apoiar no trabalho que ele desenvolveu até agora, para depois fazerem melhor. Portanto, ele que influencie tudo aquilo que ele fez até lá, queira ser melhor e que realmente não desista do clube e que continue a trabalhar de uma forma exigente, como ele tem vindo feito até agora. André Vilela, muito obrigado. Que o futuro seja risonho e que todos os objetivos sejam conquistados. Sabemos que às vezes se tropeça, mas claro, depois levanta-se. É uma das coisas que se aprende no desporto. Portanto, boa sorte para o futuro. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós, Sobrinho do Povo, cá estamos para aceitar as suas sugestões
continuaremos a desenvolver este tipo de entrevistas, a valorizar as pessoas que nasceram e cresceram e fizeram a sua vida e fazem a sua vida em Águeda. Para todos um bom Natal e um bom ano de 2026.